Hello, hello, my dear friends! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma super dica de inglês comigo, Felipe Allen, your English teacher. Hoje eu vou passar 4 expressões que contêm as palavras por isso dentro delas. São expressões muito utilizadas no português e agora nós vamos aprender em inglês. Fica aí comigo que você não vai se arrepender. Antes de eu começar a falar das expressões aqui, vou pedir para vocês deixarem um joinha agora nesse super vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e inscrita e ativar as notificações para você receber um alerta, uma mensagem toda vez que tiver conteúdo novo, beleza? Então vamos às expressões do dia, que são as seguintes. Não seja por isso, eu já passei por isso, nem por isso, e é por isso que. Muito bacana, né? Eu tive essa ideia depois de receber muitas dúvidas de muitos alunos, né, com relação ao por isso, né? Aí eu fui pesquisar, olha só, tem bastante expressão que utiliza por isso dentro delas, e eu selecionei essas 4 que são as mais utilizadas. Então vamos lá, começando com a primeira expressão, não seja por isso. Primeiro, a gente tem que entender o que é essa expressão até em português. A gente usa essa expressão quando a gente quer dizer que não é um problema, né? Por exemplo, vamos a esse diálogo aqui, observem. Alguém está conversando com outra pessoa e fala assim, e aí, tá afim de ir ao cinema? Aí a pessoa fala, ixi, tô meio quebrado. Aí o outro responde, ah, não seja por isso, eu pago. O que ele quis dizer, não seja por isso eu pago? Isso não é um problema, né? Porque você está sem grana que a gente não vai ao cinema. Eu pago, vamos nessa, não tem problema. Então a ideia do não seja por isso é quando não tem um problema. Por isso que em inglês, gente, a primeira opção é that's not a problem. That's not a problem. That's not a problem. Você pode até falar rápido, not a problem, ó. Not a problem, not a problem. That's not a problem. That's not a problem. Pratica aí, ó. That's not a problem. Não é um problema, né? Ou então a gente pode dizer assim, ah, relaxa, tá tudo bem, eu pago. Em inglês a gente pode dizer também, relax, relax. Ou então, don't worry about it. Don't worry about it, que já é não se preocupe, né? Don't worry about it. Mas a mais legal que eu selecionei para vocês é uma bem interessante, que usa o verbo sweat, que é suar. E a expressão é don't sweat it. Don't sweat it. Vai emendar o sweat com it, vai falar sweat it. Don't sweat it, don't sweat it. Ou seja, não sua. Em outras palavras, não esquente a cabeça, não precisa ficar se preocupando. Eu pago, don't sweat it. Então o diálogo todo, gente, ficaria assim. Feel like going to the movies? Feel like going to the movies? Eu engoli o do aqui, né, porque é informal, mas eu poderia dizer, do you feel like going to the movies? Mas em linguagem informal, rápida ali, feel like going to the movies? A pessoa responde, sorry, I'm kind of broke. Sorry, I'm kind of broke. Kind of broke é tipo eu tô meio quebrado, né? Quebrado sem grana mesmo. I'm kind of broke. Aí a pessoa responde, don't sweat it. It's on me. Don't sweat it. It's on me. Outra expressão bônus aí, né? It's on me é eu pago, tá comigo, pode deixar, tá comigo, eu pago, it's on me. Beleza? Então essa primeira expressão, não seja por isso, você pode falar that's not a problem, relax, don't worry about it, ou então don't sweat it. Beleza? Então vamos então para a segunda expressão, eu já passei por isso. Qual que é a ideia de eu já passei por isso? Significa que você já viveu ou já teve aquela experiência que aquela pessoa está compartilhando com você. Por isso que a gente utiliza, mais comumente, a expressão em inglês I've been through this. I've been through this. Atenção nessa palavrinha do meio, ó, through. Through. A pronúncia tem que colocar a língua entre os dentes e soltar um R depois, ó, through. I've been through this. Ao pé da letra, eu já passei, atravessei, né? O through é atravessar. Então, eu já atravessei por essa experiência. Eu já passei por essa experiência. I've been through this. Você pode colocar I've been through this, ou você pode dizer I've been through it, que é a coisa que você está se referindo. E aí tem a palavra before, que vem como bônus. Você pode dizer ou não no final dessa frase. Por quê? Porque é antes, né? Eu já passei por isso antes. Então, em português a gente fala, eu já passei por isso. Eu já passei por isso antes, da mesma forma em inglês. I've been through this before. A mesma coisa com essa outra expressão aqui, ó. I've been there. I've been there. Quer dizer o quê? Eu já estive aí. Aí, ou lá no caso, né? Eu já estive lá ou aí. Aonde? Nesse lugar que você está agora, de desconforto, sei lá o que for. I've been there. Muito usado, né?
I've been there. Já sei o que você está falando, né? Já tive lá, estou entendendo. I've been there. E aí o before também vai de bônus. I've been there before. E aí tem outras que eu acho bem bacana também, que dá essa ideia também do eu já passei por isso, que é mais uma questão de empatia, né? I know how you feel. I know how you feel. Eu sei como é que você está se sentindo, seria a tradução literal. Mas a ideia é essa, olha, eu tô ligado, já passei por isso, né? I know how you feel. Ou outra variação seria I know the feeling. I know the feeling. Eu entendo esse sentimento, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso, I know the feeling. Olha só um exemplo de um contexto para a gente interiorizar isso melhor. She's feeling miserable because she was fired. Well, I've been there before. Well, I've been there before. She's feeling miserable. Ela está se sentindo miserável, ela está se sentindo péssima, gente. Está se sentindo horrível. Está se sentindo muito mal because she was fired. Porque ela foi demitida. Né? Uma conversa entre duas pessoas. E a pessoa responde, já passei por isso. Você pode falar o quê? Well, I've been there before. I've been there. I've been through this before. I know how you feel. I know the feeling. Olha quantas opções para você passar essa ideia do eu já passei por isso. Legal, né? Vamos então à expressão número 3, nem por isso. Bem, para a gente explicar a expressão nem por isso, vou começar com a frase em português para a gente entender como é que ela funciona em português antes, tá? Olha só essa frase. Eu também tenho vários amigos, mas nem por isso eu deixo de conversar com as pessoas ou outras pessoas. Observe, eu tenho vários amigos, mas nem por isso eu deixo de conversar com as pessoas. Né? Então entenda que o nem por isso, ele quer dizer o quê? Não é porque ou só porque eu tenho amigo que eu vou deixar de falar com outras pessoas. Não é simples assim. Então nem por isso dá essa ideia. Então em inglês a gente tem que transmitir essa mesma ideia para traduzir essa frase. A primeira ideia que você pode utilizar é o but I still, que é o pé da letra que é eu ainda, né? Que é nem por isso. Por exemplo, vamos entender aqui no inglês no contexto, olha. I also have a lot of friends, but I still talk to people. I also have a lot of friends, but I still talk to people. Eu também tenho muitos amigos, mas eu ainda converso com as pessoas. Essa ideia é o pé da letra. Mas a ideia é que, nem por isso, né, eu deixo de conversar. O but still ele muda um pouquinho na hora de você traduzir. Porque eu ainda falo, né, não deixo de, mas eu ainda converso com as pessoas. Mudou um pouquinho, mas a ideia está aí. Uma segunda forma de você dizer o nem por isso é it doesn't mean that. It doesn't mean that. It doesn't mean that. Ao pé da letra é não significa. Então, olha, é como se eu estivesse falando em português. Ó, não é porque eu tenho vários amigos, isso não significa que eu... Essa é a ideia que a gente vai transmitir em inglês. E a frase fica da seguinte forma. I also have a lot of friends. And it doesn't mean that I'm going to stop talking to people. I also have a lot of friends, and it doesn't mean that I'm going to stop talking to people. Veja como mudou a forma como você escreve. Esse aqui é mais complexo mesmo, tá? Se for demais para você, vai devagarzinho, assiste o vídeo de novo. É um pouquinho mais avançado, não se preocupem, mas aqui eu estou entregando tudo para vocês, para de repente, se vocês não entenderem hoje, agora, não tem problema. Daqui a um tempinho vocês voltam e vocês vão entender. Mas o que eu fiz aqui com essa frase? Olha, it doesn't mean that I'm going to stop talking to people. Eu quis dizer que não significa que eu vou parar, I'm going to stop talking to people, de falar com as pessoas. Observe que o verbo talk está com ing, então tem que ter esse ajuste gramatical aí para a expressão ficar linda, tá? A terceira forma de você dizer nem por isso seria it doesn't stop me from, e aí o verbo no ing também, que ao pé da letra é isso não me faz parar de fazer algo, né? Não é porque eu tenho vários amigos que isso vai me parar, né, de conversar com outras pessoas. Isso é a ideia da frase. Vamos ver como é que ela fica em inglês? Olha lá. I also have a lot of friends, and that doesn't stop me from talking to people. É parecido com o anterior, né? A forma como eu construí. Olha só. And that doesn't stop me from talking. Isso não me previne, não me para, não me trava de falar com as pessoas. Então tem que ter o ing. That doesn't stop me from talking to people. Beleza? Então, novamente, isso daqui já foi mais complexo, né? Uma forma, porque você tem que trabalhar mais o inglês para passar essa ideia do português. Se for demais para vocês,
Relax, don't sweat it, né? Voltem depois para vocês estudarem, porque agora a gente vai para a última expressão, que é por isso que. Essa é mais simples, por isso que eu deixei para o final. É por isso que, em inglês, você vai dizer simplesmente that's why, que ao pé da letra é porque. Mas é isso aí, é por isso que, that's why. Olha só a frase em inglês. She doesn't have a watch, that's why she's always late. She doesn't have a watch, that's why she's always late. O que eu quis dizer? Ela não tem um relógio, gente, um relógio de pulso, ela não usa relógio, por isso que ela está sempre atrasada. Então, o é por isso que está explicando o motivo, por isso que o inglês fica that's why she's always late. E a última frase e último exemplo dessa super dica de inglês é a seguinte: You are so nice, that's why I love you so much. You are so nice, that's why I love you so much. Poxa, você é tão legal, you're so nice, that's why, é por isso que I love you so much, eu te amo muito, and I love you, my dear friends. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final dessa dica. Muita informação, muita coisa bacana que eu passei para vocês. Aconselho fortemente agora, nesse momento, vocês pegarem um papel e caneta se ainda não pegaram. Voltem no início desse vídeo, anotem as frases direitinho, tudo que eu expliquei e faça as suas próprias frases, utilizando as 4 expressões que eu passei hoje, que é a tradução de não seja por isso, eu já passei por isso, nem por isso, e é por isso que tem vários exemplos, várias formas de você passar essa ideia do português para o inglês. Então deixa o like aqui agora nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima dica. Bye bye and I see you soon, my dear friends.